Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho hoje aqui fazer um vídeo que volta aos tops. Estas recomendações de 5 jogos sobre um certo tipo de aspecto de design do jogo, um certo tipo de tema, um certo tipo de abordagem, um certo tipo de experiência, todas essas coisas. Este novo top, ou seja, é voltar a um dos mais antigos, porque recentemente recebi aqui um comentário sobre jogos com cubos, em que os cubos são elementos determinantes do jogo. E, de facto, o comentário fazia um pouco, reclamava, né? Dava assim uma sugestão, então este jogo devia estar aí, e com muita razão. Esse jogo devia estar aí, e esse jogo é o Hansa Teutónica, que temos agora esta nova edição, a Big Box, que traz supostamente tudo o que existe do jogo, e que é algo que eu recomendo imenso. Porque este jogo, eu na altura não o tinha jogado ainda, portanto não o poderia incluir, dado que eu não incluo em nenhum dos meus vídeos, normalmente jogos que eu não joguei. E tento jogar o máximo possível para os poder comentar e apresentar. Não o tinha jogado. E de facto este jogo é um dos melhores jogos de cubos, em que o cubo é o elemento essencial do jogo, porque estamos claramente a empurrar cubos, a colocá-los em sítios, a ocupar espaços, e isto é dos melhores feitos até hoje. Esta edição é fantástica, não é caro, é um jogo com uma imensa interatividade entre os jogadores, ao ponto de poderem ser realmente quase agressivas, destrutivas, mas eu acho que é fantástico. Se jogarem com pessoas muito competitivas, se calhar até podem não ter a melhor das experiências, se esse não for o vosso perfil, mas se jogarem do modo, ou seja, se forem competitivos, excelente, joguem com pessoas competitivas, isto vai-vos dar realmente muito que fazer. Mas se jogarem com pessoas que não têm tanto esse lado competitivo, mas estão mais interessadas nas interações entre os jogadores, isto também vai ser extremamente divertido, porque dá para ter algumas viragens consideráveis, e o jogo é relativamente rápido. Então, Hansa Teutónica, seguramente um dos melhores jogos de cubos e com cubos em que os cubos fazem sentido. Portanto, eu vou adicionar mais 4 recomendações dentro deste tipo de jogo. E nestes tipos de jogos, os cubos têm de serem elementos importantes. Normalmente não é apenas substituir o cubo por outra coisa, mas é algo que ajuda à experiência de jogo e que nos ajuda também nos mecanismos, ou seja, as interações entre os jogos e o modo como nós interagimos com ele, e o próprio sistema se atualiza conforme as decisões e os estados do jogo, ou seja, gera os novos estados do jogo, estão associados ao tipo de cubos. Também porque, por vezes, ajuda a criar jogos mais baratos, mais simples, mais acessíveis, que também é algo importante. E, portanto, esta coisa dos cubos eu acho que merece ser reforçada, porque por vezes não temos de facto necessidade de os substituir por outras coisas. Portanto, aqui jogos que entram nesta categoria que me parecem relevantes, ou pelo lado do mecanismo, ou pelo lado da construção do jogo, dos componentes e da experiência. Mais 4 sugestões. A outra sugestão é aqui o ano 1800, em que nós entramos aqui na curiosa reimplementação de um jogo digital para o modo analógico, mas em que todo o sistema de produção é simulado aqui por chamemos-lhe peças, tiles, por peças de cartão que simulam os edifícios, mas os cubos é verdadeiramente aquilo que é o centro do jogo, que é os nossos recursos, que são os trabalhadores desta suposta sociedade industrial dividida por classes que vão tentar trabalhar nos vários sítios, e é aquilo que nós tentamos gerir, são os cubos de várias cores que representam várias classes sociais em quantidade e em tipo de classe, que vamos ter que reorganizar nesta sociedade para poder produzir o melhor possível. Um jogo que eu acho que continua a ser muito interessante, não é complexo, eu acho que vai sair também uma expansão em breve, e eu acho sempre piada este tipo de abordagens, porque dá-nos, de facto, para quem gosta de jogos de produção e com motores de produção e de produzir muita coisa e combinar, este é interessantíssimo, e tem aqui a curiosidade de, não tendo muitas interações, leva-nos a que interagimos com os outros jogadores pelo ato de falar e perguntar o que é que eles têm disponível, uma vez que cada pessoa tem muita coisa no seu tabuleiro. Isso por vezes é um lado negativo em que nos desfocamos daquilo que os outros estão a fazer. Este jogo usou de um modo muito inteligente o ato de podermos comunicar para perguntar. Parece tão óbvio, mas aqui funciona tão bem. Outro jogo também aqui no lado minimalista, que eu acho que usa os cubos de uma forma muito interessante, é aqui o Century the Spice Road,
Isto foi uma edição que eu comprei em França, isto ainda não estava disponível em lado nenhum e eu consegui comprar lá na altura. Pareceu-me tão interessante por fazer esta combinação do deck builder com os cubos, em que os cubos vão ser os recursos que nós produzimos e que alocamos para ativar o poder das cartas numa recombinação e conversão de recursos, ou seja, vai quase à essência de grande parte destes Eurogames de produção e conversão de recursos, minimizando o jogo para a sua essência mais central, mais pura, em que produzimos recursos, convertemos e estamos a tentar cumprir contratos. Super básico. Até a caixa é demasiado grande para o que é. Isto são simplesmente cartas e cubos. Se reduzirem, podem transportar. Continua a ser sempre desafiante, é sempre diferente e podem, obviamente, até juntar todas as outras expansões, as duas, e jogá-las de um modo único e combinar um jogo que é simples para escalar para uma coisa mais complexa. Também merece ser... eu penso que merece ser aqui apresentado e referido por isso, porque mostra como a essência do trabalho com os cubos pode gerar experiências simples, mas ao mesmo tempo complexas, e a possibilidade de escalar jogos, porque estamos a ir à essência do jogo. Mais outro jogo que também destes minimalistas, que eu acho que é muito interessante com cubos, é aqui o Tiny Towns, que parece um jogo muito simples e de facto é, poucas regras. Estamos a colocar cubos no mapa e depois tentar fazer as combinações dos edifícios que exigem aquele tipo de cores e naquela configuração, poliminos, e depois substituímos por edifícios e eles têm efeitos de combinação que dão pontos. Super básico, mas é tão desafiante porque acaba por ser uma carga mental e cognitiva tão grande para tentar fazer o máximo possível, e o facto de poder ser jogado até 6 e de ter interações interessantes entre os jogadores, porque os cubos que vocês colocam, e estão todos a lutar pelos mesmos edifícios, quando um jogador decide qual é o cubo que vai entrar para todos, o que faz com que seja uma interação positiva, mas que afeta e pode estragar o jogo dos outros. Eu acho que isso é muito interessante. E tem também um modo solo muito fácil de jogar e muito desafiante, porque estamos a tentar resolver este puzzle, esta dificuldade. Agora, outro jogo, um clássico, mega clássico, e é a última das recomendações de jogos com cubos, é o Age of Steam, que é um dos clássicos dos jogos de pick-up and delivery, ou seja, de apanhar e deslocar e transportar cubos para uma nova localização. E este é um dos clássicos. Esta é a edição refeita da Eagle Gryphon, que tem toda esta arte gráfica modificada, tornando até uma experiência visual muito interessante. Este é um dos clássicos, daqueles grandes jogos, daqueles que são castigadores, porque se nós não tivermos atenção, podemos entrar numa situação de insustentabilidade no jogo e quase que somos eliminados. Portanto, um jogo que exige bastante dos jogadores, um jogo com leilões, que é sempre uma dificuldade, porque aqui estamos a leiloar acesso às ações que podem ou não levar-nos a uma questão de insustentabilidade económica. E temos que ler bastante bem os tabuleiros, porque se os outros jogadores vão buscar aquilo que nós precisamos, podemos ficar impossibilitados de fazermos as nossas estratégias e do jogo ter sucesso, ou de termos sucesso no jogo. Portanto, fantástico, incrível, esta edição é fantástica, embora seja muito dispendiosa, muito cara, porque é um jogo simples de cubos que se transportam entre hexágonos. Portanto, mas lá está, também estas versões de jogos de cubos podem ser transformadas em edições de luxo com componentes melhorados, que neste caso não são os cubos, mas são todos os outros componentes e a arte gráfica, mantendo a essência dos cubos. Pronto, ficam aqui estas 5 recomendações de jogos com cubos, que eu acho que são grandes jogos, que são daqueles que seguramente quem tiver na coleção vai querer manter, porque eu acho que proporcionam aqui experiências bastante diferentes e que são deles que eu vou manter, desde jogos mais complexos a jogos mais simples. Temos aqui uma certa panóplia de jogos disponíveis e que eu acho que podem agradar a diversos tipos de públicos, ou então quando nós queremos diversas e diferentes tipos de situações de jogo, que é mais o meu caso, em certos momentos, com certos grupos, com certas pessoas, ou porque eu tenho uma certa disponibilidade, vou querer ter um jogo mais simples, ou mais complexo, ou mais rápido, ou que permite ser jogado por mais pessoas, ou que permite ser jogado a solo, e estes jogos penso que proporcionam isto, continuando aqui a reforçar que os cubos continuam a ser muito importantes. Então vá, obrigado, Deus.